Socialismo, que da insatisfação explode e gera um movimento de ideias, que se espalha pelo mundo e chega a nós, pois que somos brasileiros e amantes da liberdade. Segurança, solução para ontem. É só pegar os foras da lei e acomodá-los numa cidade longe onde o Judas perdeu as botas. O Brasil é muito grande. Sangue novo para resolver problemas velhos. Sangue novo para resolver problemas velhos. Jundiaí continua sendo invadida por caça-votos. E o principal é o senhor Fernando Gasparian, que fugiu da nossa cidade. Migliori, número 1210, professor da FEI, FACEP, da PUC e de Moema. A Constituinte vai mudar muita coisa em nossa sociedade. E eu penso, meus amigos, que a educação é um dos itens mais importantes. E como professor há 20 anos, acredito que possa dar a minha colaboração. Conto com seu apoio. Advogado trabalhista, atualmente luto pela alteração da lei do Fundo de Garantia, Lei 5.107, que massacra os trabalhadores e suas respectivas famílias. Vamos renovar com Padilha na Assembleia Legislativa, professor Juvenal de Aguiar na Constituinte, juntos contra os corruptos exploradores de Santana e Zona Norte, para a tranquilidade desse povo sofrido e abandonado pelos poderes constituídos. Sou arquiteto natural de Santos, professor universitário em Mogi das Cruzes e Taubaté. Representamos os arquitetos, defendemos a ecologia. O candidato a governador do Partido Humanista, Teotônio Simões, não possui sequer um segundo. Peço ao telespectador que leve a sério suas propostas. Vamos escrever as novas leis e queremos que a educação física, a educação artística, desde a pré-escola, sejam ministradas por professores especialistas. Brasileiro de São Paulo, o trabalhismo democrático que nós representamos hoje traz na realidade no seu bojo toda a herança histórica do social-progressismo. O progressismo de Ademar de Barros, do HC, da Via Anchieta, da Via Anhanguera e de tantas obras que estão a atestar um passado de realizações e trabalhos. É com estes trabalhos e com estes nomes que nós queremos renovar o compromisso com vocês nas eleições de 15 de novembro. A gente viver em paz. Eleitor de São Paulo, quero hoje dirigir-me à mulher. A você, mulher, de quem tudo se exige e que tão pouco reconhecimento recebe. A você, mulher, que educa, trabalha, luta, participa e que na maioria das vezes é injustiçada, discriminada, cruelmente desamparada. Quero dirigir-me a você, mulher, para assumir um compromisso e fazer-lhe um pedido. Comprometa-me, como deputado federal e constituinte, a defender com firmeza, dedicação e carinho a causa dos direitos da mulher. E peço-lhe que agora, mais do que nunca, continue a ser capaz de embalar esperanças, a nos ensinar a sonhar e a nos fazer acreditar que é possível realizar mesmo as tarefas mais difíceis. Sou um democrata cristão. Emael, deputado federal, 1717. Vote 11. Pastor evangélico, técnico em contabilidade e construção civil. Se eleito, terei compromisso só com você, eleitor, com a democracia cristã. Vota em mim, número 1706, com Maluf. Vote 11. José Castro, alfaiate e compositor, com o Maluf por São Paulo, mais humano e fraterno. Vote 11. Como deputado estadual cristão, meu compromisso com o povo é dividir o pão. Vote 11. Em 15 de novembro, com democracia cristã, pense em Allan Kardec. Dia 15 de novembro, vote nos candidatos do PCdoB. Eu sou Aurélio Pérez, deputado federal e candidato à reeleição. A partir de hoje, vamos apresentar 10 razões para você votar no PCdoB. O PCdoB não é um partido que balança o sabor das pesquisas eleitorais. Desde o início anunciamos nosso apoio a Orestes Quércia. Mesmo quando as pesquisas não eram tão favoráveis a ele,
o PCdoB se manteve na aliança e mobilizou todas as forças numa grande campanha junto ao povo. Apostamos na virada com a certeza de que o operário, o camponês e os trabalhadores em geral não querem Maluf, que representa o retrocesso, a violência e a corrupção. E que também não querem ser governados pelo superpatrão que explora até a morte os seus empregados. Existe no Brasil um agrupamento chamado PCB que nesta eleição traiu o povo e abandonou a candidatura de Quércia. Nós, os verdadeiros comunistas, os comunistas do PCdoB, sempre estivemos com Quércia para derrotar o candidato da corrupção Maluf e o candidato Tubarão Hermílio. Votem em Quércia, votem no PCdoB. Amanhã à noite estaremos juntos com Quércia nos comícios de Taubaté e Pindamonhangaba. Compareçam todos, vamos à luta. Vamos à luta. Quércia, 15, governador. 3 de novembro. Faz exatamente 40 anos que a mulher brasileira conquistou o direito de votar. É muito importante relembrar este fato porque a mulher continua no seu esforço em favor da igualdade de direitos e de oportunidades com os homens. Isto é muito importante aqui em São Paulo porque nós temos aqui uma pesquisa que demonstra que para um mesmo tipo de trabalho as mulheres são discriminadas, recebem menos salários do que os homens. Isso ficou comprovado numa pesquisa recente feita pelo IBGE. Vejamos aqui nessa manchete do Globo do Rio. Mulher ganha 3,5 vezes menos do que o homem. O IBGE demonstrou isso. Nós lemos há muito tempo atrás um trabalho mandado fazer pelo Congresso americano e esse trabalho demonstra que as mulheres têm a mesma condição do que o homem para exercer cargos de muita responsabilidade, de chefia, de comando. E, em alguns casos, elas têm mais condições ainda do que os homens. E tudo isso somado faz com que nós tenhamos dentro do nosso espírito aumentada aquela intenção de fazer com que as mulheres no nosso governo tenham maior participação. Nos ajudem a construir um grande governo para que nós possamos ajudar esse país a ir mais para frente. Deputados estaduais. Se o homem derrotou o diabo, sabem com que arma? Com esta. Maluf transformou a rosa em símbolo de escândalos. Toneladas de rosas, pratarias e hospedagens de luxo foram presenteadas por ele a seus amigos. Quem pagou tudo isso? Você. O gasto foi feito com dinheiro público. Eu o processei e ele foi condenado. O governo do PMDB, isto não acontece. Uma lei de minha autoria criou uma comissão de deputados que fiscaliza o uso dos recursos públicos. O seu dinheiro agora tem segurança. 15.202 com Quércia para estadual. Macris, o homem que derrotou Maluf. Quércia, governador. Sou Luiz Máximo, promotor de justiça e professor de direito penal. Deputado estadual desde 1979, fui o líder do PMDB por 4 anos consecutivos. Como secretário do Trabalho do governo Montoro, procurei tornar efetiva a política de valorização do trabalho e do trabalhador, dinamizando a fiscalização das condições de segurança e higiene do trabalho. Pretendo, junto com você, escrever com seriedade a futura Constituição do Estado de São Paulo. Quércia, governador. Quércia, governador. Sou deputado estadual, candidato à reeleição, porque acredito que a luta pela reforma agrária, como iniciamos no Pontal do Paranapanema, na bem-sucedida experiência na Gleba 15 de novembro, onde centenas de famílias foram assentadas e outras milhares lutam por um pedaço de terra, é essencial para dar um trabalho digno e justo ao homem do campo, baratear o preço dos gêneros alimentícios nas cidades, combater o desemprego e a inflação. Com Quércia, governador, eu e você vamos levar essa luta até o fim. A voz do povo. O senhor está esperando quem aí? Estou esperando o Horácio Quércia. Por quê? Conhecer ele pessoalmente. O que o senhor acha dele? É um cara muito bacana, né? Eu não conheço ele pessoalmente ainda, quero conhecer ele hoje.
Lá em casa é todo mundo, rapaz. Só não vota os gatos porque não é possível. Lá em casa é a raça inteira. Eu não voto. E se votasse? É, nele. Só vota em quem? Grécia. Por quê? Grécia. Eu voto em gente pobre, não quero votar em capitalista. Campanha do Tostão contra o Milhão. Quércia, 15, governador. Programa de governo. Eu já falei para vocês que um dos problemas sérios que nós temos aqui em São Paulo é o problema das crianças deficientes e a escola para essas crianças deficientes. Eu vim aqui com a minha mulher Alaide visitar no bairro de Santana a escola de 1º grau Buenos Aires. A escola atende um total de 128 deficientes físicos, mentais, auditivos e visuais, em convênio com a Associação de Assistência à Criança Defeituosa, que é responsável pela equipe especializada. O governo do estado mantém 982 salas de aula como esta, com unidades especiais para os deficientes em 283 municípios. Ao todo, são atendidos mais de 20 mil deficientes que não têm acesso ao ensino especializado particular. O governo do PMDB foi pioneiro na criação de cursos profissionalizantes para deficientes, em convênios com instituições privadas. É importante que esta faixa da população também tenha acesso ao ensino público, para mais tarde poder se integrar à sociedade. Nas minhas andanças, eu tenho ouvido muita coisa a respeito. Muitas mães que se preocupam pelo fato de não terem vagas para os seus filhos deficientes. É um compromisso que nós já falamos a respeito dele e que eu quero reiterar aqui perante a população de São Paulo, de ir mais fundo, investindo muito mais nessa experiência muito importante. Amigo, veja como votar certo! Para governador, faça um X no número 15, Orestes Quércia, pelo bem de São Paulo. Para senador, vote nos 2 candidatos do PMDB, Mário Covas, 151, e Fernando Henrique Cardoso, 152. Para deputado federal, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se não se lembrar, vote na legenda. Faça um X no quadrinho do PMDB. Para deputado estadual, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se você não se lembrar, faça um X no quadrinho do PMDB. Vote por um tempo bom para o nosso povo. Vote em Quércia, vote PMDB e durma tranquilo. Senadores Constituintes. A carta veio de Jales, subscrita por 38 alunos da 8ª série, portanto, crianças de 14 anos, da Escola de Educação de 1º e 2º graus, Dr. Eufri Jales. E reproduz, conforme diz, uma cópia de um trabalho sobre salário mínimo. Chamaram, através de consultas com suas mães, suas professoras, as serventes da escola, as bancárias, etc., aquilo que tradicionalmente uma família de 5 pessoas consome em termos de alimentos. Somar a isso uma importância para aluguel, uma importância para água, uma importância para luz, outra importância para vestuário, e concluíram que o salário mínimo para satisfação de uma família de 5 pessoas não poderia ser inferior a 2.000 cruzados. Não se trata de um estudo de entidade de trabalhadores, mas de crianças recém-alertadas para a realidade da vida. Em seguida, alertam a Vossa Senhoria que o barril de pólvora está prestes a explodir. Por isso, pedimos encarecidamente a todos os senhores responsáveis pela condução dos destinos de nossa pátria para que tomem medidas enérgicas já para solucionar esta grave distorção social. E que na próxima Constituição seja assegurado ao trabalhador o salário mínimo que lhe dê condições de vida mais digna, mais humana, característica de países cristãos. Esta a contribuição que pretendem dar a Constituintes. É terrível que crianças de 14 anos sejam convocadas tão cedo à apreciação de uma realidade desse tipo. Mas, por outro lado, que esperança no futuro de um país em que crianças de 14 anos podem se preocupar com um problema dessa dimensão. Quércia, 15, governador. Está chegando a hora de eleger Quércia governador de São Paulo. E por onde ele passa, é assim que o povo recebe, como em Votuporanga.
Quércia em Jales. Quércia em Santos. Quércia em Santa Fé do Sul. E Quércia em Fernandópolis. Quércia, 15, governador. Mais um encontro marcado de Quércia com você nesta terça-feira. Às 4 da tarde, o primeiro comício em Cruzeiro, na Praça 9 de Julho. Às 5h30 é a vez de Lorena, comício na Praça Padre Reinaldim. Às 6h30, mais um comício em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Às 7h30 da noite, o comício em Pindamonhangaba, na Praça Monsenhor Marcondes. E encerrando o encontro marcado desta terça-feira, comício em Taubaté, às 9 da noite, na Praça do Fórum. Deputados constituintes. O momento é de seriedade, é a constituinte. Vamos dar força à Câmara dos Deputados para que ela possa interferir na nomeação dos ministros e, se necessário, que os demita. Vamos fazer com que as entidades de classe e os sindicatos possam apresentar projetos de lei, é você legislando. Vamos fazer com que setores da sociedade possam interferir na execução dos planos de governo. Nos planos de governo sobre educação deve falar o educador, nos planos sobre agricultura deve falar o lavrador. É a nova política que se fará com dignidade e participação. Quércia, governador. Estou aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, uma das minhas principais criações como secretário da Segurança Pública, ao lado dos conselhos comunitários e da Operação Polo. Na Constituinte, pretendo sustentar a tese da manutenção das polícias militares, tal como se acham estruturadas, e a previsão constitucional nacional das polícias civis. Sendo professor de Direito Constitucional nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC de São Paulo e tendo prestado serviços como Procurador-Geral do Estado neste governo e secretário da Segurança, apresento-me como candidato a deputado federal constituinte com Quércia para governador. Quércia, governador. Gasparian sempre foi um homem de luta. É um dever de todos nós fazermos com que o Fernando seja deputado federal de São Paulo. Gasparian foi, na época mais difícil do autoritarismo, o empresário que não se mancomunou com o autoritarismo. Já era um Gasparian generoso, dedicado, entregue à causa pública. O plano cruzado acabou com a recessão, o desemprego e a inflação. O povo está vivendo melhor. Mas esta política contraria os interesses de poderosos grupos econômicos. Eles querem destruí-la para voltarem ao passado e enriquecerem com a especulação. Para isso, sonegam mercadorias, cobram ágios, elevam juros. Agora, financiam candidatos tentando derrotar o PMDB e as mudanças. Esta não é a foto de um encontro casual, como a foto que Antônio Hermílio anda mostrando. Esta foto é o retrato de uma reunião de negócios. De um lado, o milionário mau patrão Antônio Hermílio. De outro lado, o milionário mau governador Paulo Maluf. E o que é que eles estão negociando? Porque ele queria a posse de 2 usinas hidroelétricas do governo do estado de São Paulo para si. Simplesmente o mau patrão quer para si 2 usinas hidrelétricas. Usinas que são do governo e que, portanto, são do povo. Mas mau patrão e mau governador se entendem quando tratam de lotear entre si os bens do povo e o povo que se dane. Mas quando o mau patrão e o mau governador têm os seus interesses contrariados, acabam falando as verdades um do outro. Portanto, você é um incoerente quando você traga a política, você é incoerente quando você se rastejou por Jânio Quadros e você era incoerente quando você frequentava o Palácio dos Bandeirantes como colaborador. Eu frequentei o seu palácio. O senhor é um grande mentiroso e é conhecido, o senhor é conhecido como mentiroso. Que coisa, que baixo nível, coisa de maus patrões. Farinhas do mesmo saco. Não, não, não e não, as farinhas do mesmo saco.
jornal Estado de São Paulo, de domingo, deparei-me em primeira página com uma manchete escandalosa, na qual se buscava agredir, ferir, caluniar ao nosso candidato ao governo de São Paulo. Acorri buscando ler a matéria. Nada que permitisse realmente justificar a matéria infamante estampada na manchete. Folhei o jornal e encontro, relativa a mim, uma outra manchete, que o Almino não havia dito tudo a respeito do Mojigate. Deixemos de lado a matéria em si própria. O que foi o Mojigate? Uma tentativa de extorsão por parte de um ex-deputado, o senhor Jacó Lopes, em relação a uma empresa de transporte coletivo que servia a região de Mogi e São Paulo, a Mogi das Cruzes S.A. No instante em que eu tomei conhecimento dos fatos, eu, em pleno domingo, não numa segunda como deforma o Estado de São Paulo, convoquei a imprensa em entrevista coletiva, no meu gabinete de secretário de Estado, e denunciei os fatos. Eu pedi de imediato ao governador de São Paulo que instaurasse inquérito na Polícia do Estado. Eu me ofereci a ir à Polícia Federal prestar esclarecimentos. E eu reclamei da Assembleia Legislativa que me ouvisse para que eu prestasse perante os representantes do povo o depoimento que eu devia. Qual foi a consequência disso tudo? Primeiro, a Assembleia Legislativa cassou o mandato do deputado Jacó Lopes. É o único fato na história da Assembleia Legislativa de São Paulo que ela própria tem assumido a tarefa ética de expelir do corpo de seus membros aquele que desonrava o mandato do povo. Segundo, ao nível do partido, do PMDB, este cidadão foi expulso ao nível estadual e ao nível federal. Terceiro, ao nível criminal, processou-se o inquérito policial, houve o processo judicial criminal e ele terminou sendo condenado a 1 ano e meio de prisão. Só não está na cadeia porque é réu primário. Logo, de maneira abundante, ficou amplamente demonstrado perante a sociedade de São Paulo que o secretário dos Negócios Metropolitanos, eu próprio, havia tido um comportamento rigorosamente exemplar em tudo isto. O Estado de São Paulo sabe disto, tem o dever de saber disto, porque é um órgão de informação da opinião pública. Entretanto, busca agora valer-se de um depoimento de uma figura marginal da vida pública de São Paulo para ferir minha honra. O Estado de São Paulo desserve o avanço democrático em nosso Estado. É lamentável que isto ocorra. Eu sou um cidadão que não tenho de mim no meu patrimônio senão a minha própria honra. A honra que herdei de meu pai. A honra que herdei de meus avós. A honra que eu quero transferir aos meus filhos. Eu tenho certeza, se é que posso ter certeza, que lá na cova, o seu Júlio de Mesquita deve ter vergonha do seu Júlio de Mesquita Neto. Programa de Governo. Aumentar a produção de alimentos. Esta é uma das prioridades. Quando ele iniciou o processo de reforma agrária na Belém, Brasília, que está lá para quem quiser ver as fazendas coletivizadas, com os trabalhadores rurais podendo produzir na terra. Essa reforma agrária vem sendo combatida, inclusive, por uma tal UDR, que ninguém sabe de onde veio, e amealhando dinheiro para combater a reforma agrária. Quando nós sabemos que muitas dessas terras são devolutas, são do povo, que deles se apossaram esses magnatas. Companheiros, tirar o direito do companheiro Desen ser candidato. Porém, a sua luta não foi cassada. E eu, Ramos de Oliveira, junto com o Roger Ferreira,
Haveremos de, com o companheiro desenho, prosseguir a luta do sindicalismo. O Estado investe atualmente 12% do orçamento na educação. Exigiremos o cumprimento da Lei Calmon, que determina 25% do orçamento na educação. Companheiros, proponho a total estatização do transporte coletivo, pois o ser humano não é carga e ninguém deve lucrar com o transporte do trabalhador. Antes de prender açougueiro, é preciso que a SUNAB prenda primeiro o fazendeiro, porque o maior crime desse país é prender o boi gordo no pasto enquanto estão com os bolsos cheios de dólares. Você não acredita que todos podem ter uma casa para morar? Mas claro que pode. Um programa de construção de casas dará emprego para muita gente e ainda dará habitações condignas. Dinheiro para isso? É claro que tem. Parque Ecológico do Tietê. Estação de Tratamento de Água de Guaraú. Metrô Estação Dom Pedro. Ponte do Mar Pequeno. Merenda escolar o ano todo. 500 mil casas populares. Construção de 11 presídios escola. Muito mais creches. 1, 2, 3, 4. Vote 11. Paulo Maluf, governador. Minha querida e adorada filha Lina, foi com uma surpresa muito agradável que vi e ouvi na televisão no sábado a carta que você endereçou ao deputado federal Gioia Júnior. Foi uma surpresa muito agradável, Lina, porque eu vi que realmente, nesses 19 anos de vida pública, exatamente a sua idade, entrei na vida pública no ano que você nasceu. Eu não pude lhe dar a atenção que você merecia, nem a você, nem aos meus outros filhos, nem à minha família, nem aos meus amigos, nem aos meus negócios particulares. Mas, Lininha, eu me senti recompensado. Não tem importância que seu pai foi injustiçado. Não tem importância que muitas vezes, sem nenhuma razão, lançaram mentiras e calúnias para o seu pai, porque seu pai tem a consciência tranquila do dever cumprido. Eu trabalhei mais do que ninguém por esse São Paulo. Mas a sua carta, minha filha, me motivou, me estimulou. Eu vi que você acredita em mim e me dá o testemunho de que você orgulha do pai que tem. Por isso, minha filha, meus amigos de São Paulo, eu vou assumir com vocês um compromisso solene. Neste meu próximo governo, eleito governador com o voto de vocês, eu desejo ser o melhor governador, vou fazer o melhor governo que esse estado já teve. Vou provar a todos que eu sou mais honesto do que qualquer outro, que eu sou mais trabalhador do que qualquer outro, que eu vou dar segurança mais do que ninguém. Vou mostrar a todos que eu vou dar abastecimento. Não vai faltar carne, não vai faltar leite, não vai faltar frango, não vai faltar ovos. Vou mostrar que vou construir mais residências do que ninguém. Estou estimulado para mostrar para você, funcionário público, para você, professora, professor, para você, membro da Secretaria da Educação, da Saúde e da Justiça, da Segurança Pública, que eu vou fazer justiça ao funcionário público. Eu quero mostrar para todos que eu pretendo entrar no Palácio dos Bandeirantes carregado pelos braços do povo. E minha filha, você vai se orgulhar. Vou fazer o melhor governo de São Paulo para sair daqui 4 anos também carregado e respeitado pelo povo. Acorda cedo, pega o batente, cresce a semente em cada praça, em cada estrada, em cada esquina. São Paulo é mal pra qualquer obra, traz um forte nessa corrente. Maluco é massa, São Paulo é manhã, São Paulo é graça,
Paulo Maluf, governador. Já disse e volto a repetir, se depender de um único voto comunista para me eleger senador, eu prefiro ficar em minha casa, na companhia da minha família. Digo isso em razão das inúmeras ameaças, através de telefonemas anônimos, através de cartas, e que me forçaram a solicitar a ajuda da Polícia Federal para proteger a minha mulher e o meu filho. Eu não preciso de proteção, porque vou continuar defendendo a democracia e defendendo principalmente a crença em Deus. Eu sou um homem independente, sou um homem que jamais aceitei ameaças de qualquer espécie. Eu acredito neste país democrático, eu acredito nos princípios cristãos, eu acredito, acima de tudo, nas liberdades individuais. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda dos seus amigos, dos seus familiares, para que o Brasil, cuja índole do seu povo não aceita de forma nenhuma uma ideologia contrária à nossa tradição religiosa, tenha agora, sobre o Brasil, o risco de nós tornarmos uma nação que Deus fez tão grande, pequena, pelo comunismo e, acima de tudo, pela descrença. Chegou a hora, meu povo, de lutar com amor. São Paulo será sangue novo, com Marinho Senador, Marinho Esperança da gente, Marinho. Para o Senado, você vota em 2 candidatos. O primeiro é Marinho, 111. Você que está em casa, a senhora, o senhor, que é pai de família, preste atenção em quem votar para a Constituinte, como deputado federal. Tem gente querendo propor até a extinção da Polícia Militar de todo o Brasil. Se estamos falando em segurança, nós temos, na verdade, que ampliar, que aprimorar a polícia brasileira. O desenvolvimento econômico é que gera a felicidade para todos. Há 16 anos estou na Assembleia Legislativa. Nesse período fui autor da lei da merenda escolar nas férias, da emenda à Constituição que elimina toda a discriminação do deficiente físico. Agora sou candidato a deputado federal e conto com você para poder continuar trabalhando por nossa comunidade na Assembleia Nacional Constituinte. Vamos atacar a criminalidade e a insegurança nas suas origens. Vamos lutar em favor do menor abandonado, carente, deficiente e excepcional. Vamos executar a Fundação de Amparo Excepcional que nós criamos e vamos lutar para instituir em São Paulo a Secretaria de Estado de Assistência ao Menor. Escreva o meu número, 25121. 1, 2, 3, 4. Vote 11. Paulo Maluf, governador. Deputado Paulo Maluf, os aposentados e pensionistas estão sendo lesados desde 1979 pelo INPS, que usa dados falsos no reajustamento de todos os benefícios. É por isso que nossas mensalidades se achatam cada vez mais, a maioria recebe menos que o salário mínimo e todos nós nos transformamos numa grande legião de miseráveis. Nós apelamos às... Governador de São Paulo, nós vamos incluir na Constituinte que o salário mínimo do aposentado, seja 2,5 salários mínimos. Nenhum aposentado pode ganhar menos de 2.000 cruzados por mês.
Qualquer casa de 2 cômodos custa um aluguel 1.500, 2.000 cruzados por mês. Ora, o aposentado não tem nem para alugar sua casa, quanto mais para viver dignamente, para comer, para se transportar. É injusto, portanto, esta fraude na aritmética no cálculo do aposentado, da aposentadoria. É uma fraude. É mais do que uma fraude, é um crime. E eu quero que os aposentados daqui de toda a região do ABC assumir um compromisso. Eleito governador, eu vou chefiar junto com a deputada Crolinda uma comissão de aposentados. Este ano, ainda em novembro, nós vamos acampar em Brasília e não sairemos de lá enquanto os nossos direitos não forem ressalvados. Na hora vai ter Maluf, na hora vou de Maluf, na hora vai dar Maluf na cabeça, né? É Maluf na cabeça. Paulo Maluf, por quê? O Quetzal está apoiado pelos comunistas. Antônio Hermílio não tem mais possibilidade, já era. E Maluf porque é sinônimo de inteligência, de trabalho, experiência, um grande realizador. Pelo que eu tô vendo, eu acho que o Maluf já tá ganho, viu? Nem adianta pensar em Quetzal. Estava indecisa, né? Entre o Hermílio e o Maluf. Mas eu voto no Maluf. Por quê? Porque quero mais segurança nas ruas e a rota em ação de novo. Enquanto os outros candidatos baixam o nível da campanha, xingando e caluniando, eu seguro o nível alto da campanha, registrando o meu programa no 26º tabelião de notas. No meu programa, item 2, na segurança. A rota vai pra rua, o bandido vai trabalhar. 1, 2, 3, 4. Vote 11. Paulo Maluf, governador. A segurança é nossa, a liberdade é sua, bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua, bandido é na cadeia, gente boa é na rua. Vote 11. Paulo Maluf, governador. Araçatuba provou que está com Maluf nesta arrancada rumo ao governo de São Paulo. O povo ouviu e aplaudiu Maluf, que mais uma vez ratificou seus compromissos com o povo. Ele falou especificamente de uma grande aspiração de Araçatuba, resolvendo um problema do estudante da cidade. Desejo no meu governo atender a umas legítimas reivindicações do povo de Araçatuba. Aqueles filhos daqui que desejam estudar medicina têm que sair da cidade de Araçatuba, porque não existe uma faculdade de medicina aqui em Araçatuba. Quero assumir um compromisso com vocês. Vamos transformar o curso básico da Faculdade de Odontologia daqui de Araçatuba em odontologia e medicina, para que o filho de Araçatuba não precise mais sair da cidade para fazer esse estudo. 1, 2, 3, 4. Vote 11. Paulo Maluf, governador. Os açougues da periferia de São Paulo, os açougues da Grande São Paulo e os açougues de todo o interior do estado estão sem carne. Ministros do presidente Sarney, vocês ministros prometeram a carne. Cadê a carne? O povo deseja a carne, sem ágio e sem fila. Sentir firmeza. Orestes fala e Maluf faz, Hermílio xinga e Maluf faz. Maluf faz, 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 a gente viver em paz, faz, 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 faz. Vote 11. Paulo Maluf, governador. Os candidatos apoiados pelos comunistas no Brasil inteiro, como aqui em São Paulo, o vice-governador, este partido está, através do seu presidente, através do governador, já está propondo mandato de 4 anos para Sarney. Ou seja,
Eles não desejam solucionar os problemas do povo. Eles eram contra Sarney, quer ver? Antes do plano cruzado, eles estavam até tramando a deposição de Sarney. Você quer ver? Declaração do presidente do PMDB, Ulisses Guimarães. Este plano cruzado, não é do PMDB. É um plano do Sarney. Falou-se de maneira até pejorativa. Pois bem, esses que agora que viram que o plano cruzado deu certo, querem embarcar na canoa do plano cruzado. Mas o atual governador de São Paulo, ele em programa recente de televisão, ele pregou o descongelamento. Veja você, o atual governador de São Paulo é a favor do descongelamento. É contra o congelamento, como nós somos a favor do congelamento. Pois bem, agora querem dar um golpe no presidente Sarney. O presidente Sarney foi eleito por 6 anos. Eles desejam diminuir o mandato do presidente Sarney. Você vê então o quanto existe de egoísmo. Ninguém quer ir para a Constituinte para verificar o seu problema de abastecimento, o problema da carne, dos ovos, do leite, do arroz ou do feijão. Ninguém quer ir para a Constituinte para ver o seu problema da casa própria. Ninguém quer ir para a Constituinte para ver o seu problema de segurança. Eles querem ir direto, seco e egoisticamente, diminuir o mandato do presidente. Eu assumo um compromisso público com o povo de São Paulo. Vamos libertar o presidente da República. Vamos libertar o presidente da República do jugo daqueles que querem, depois da eleição de 15 de novembro, impor inclusive o seu ministério, querem impor inclusive o chefe da Casa Civil, querem fazer um governo de apaniguados, de cupinchas e de cabos eleitorais. Não, meus amigos, governo é coisa séria. Vamos defender o mandato de Sarney, vamos defender a liberdade de Sarney, vamos defender o plano cruzado, o congelamento, vamos defender as aspirações do povo, principalmente daquele povo mais pobre, mais sofrido da periferia, o povo da classe média, que está massacrado com esses políticos egoístas, que outra coisa não veem, senão o seu próprio interesse pessoal. 1, 2, 3, 4. Vote 11. Paulo Maluf, governador. E quem você vota para governador? Bom, eu não vou votar no Quercia, porque ele é governo e não fez nada até agora. E eu não vou votar também no Antônio Hermílio, porque ele tá ficando meio louco até. Tá até querendo bater em jornalista. Por isso eu vou votar no Maluf. Porque o Hermílio já era, né? No par está o Quercia e o Maluf. Eu sou de Maluf. Vote 11. Paulo Maluf, governador. Você deve estar perguntando, de quem são esses rostos e nomes que estão passando tão rápido na tela da TV? São os candidatos do PT a deputado estadual e federal. E por que estão passando tão rápido? Simplesmente porque os partidos democráticos que estão por aí dividiram o tempo de propaganda na TV, assim como dividem a renda nesse país. Quase tudo para eles, quase nada para nós. Você sabia que o tempo dos partidos políticos no horário gratuito da televisão e no rádio foi votado pelo PDS, pelo PMDB, pelo PSL e ficaram com o maior tempo? Sabe por quê? Porque eles querem continuar no poder, porque eles querem consolidar o projeto da Aliança Democrática, que é um projeto que mantém uma política econômica que contraria seus interesses, que mantém uma política econômica que decreta um salário mínimo de 800 pratos cruzados. É por isso que eles dividiram o tempo dessa maneira e deixaram somente 2 minutos e meio para o Partido dos Trabalhadores. Mas você, para não ser cúmplice disso como nós, no dia 15 de novembro, saberá reparar essa injustiça. Eu acho que você há de convir comigo que toda essa pregação do Partido dos Trabalhadores, ela não cai no chão assim como a poeira sacudida pelo vento. Ela vai penetrar. Ela está penetrando. Nós vamos aumentar as nossas bancadas na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas. Nós vamos eleger o Eduardo Suplicy, governador do Estado. Eu acho que essa semente que está sendo plantada com tanto amor, com tanta paciência, né, por aqueles que pertencem e militam
no Partido dos Trabalhadores, essa semente vai produzir frutos. Eu tenho confiança em que o povo sabe onde está a verdade, onde está a mentira. Que o povo sabe onde está o engano e onde está a clareza da verdade. Não dá para fazer política assim. Gastar tanto, mentir tanto, ofender tanto a cada um. Para fazer isso eu prefiro nem eleito ser. Agora, não vou desistir da vida política. Vou continuar fazendo somente aquilo em que eu acredito. E algum dia a gente vai mudar este país. Quem sabe seja dia 15 de novembro, o dia em que vai dar esse estalo em cada um de nós. Socialismo, que da insatisfação explode e gera um movimento de ideias, que se espalha pelo mundo e chega a nós, pois que somos brasileiros e amantes da liberdade. Para senador Eusébio Rocha, número 121. Professor Eusébio, o PDT é o melhor partido? Estou convencido que sim. E a grande experiência nos é dada pelo Leonel Brizola do governo do Rio, que fez realmente da grande prioridade do PDT a defesa da criança. Tenho afirmado e afirmo sempre que a criança abandonada de hoje é o trombadinha de amanhã. O PDT faz, consequentemente, e prova no governo que a sua prioridade é a criança. Vamos defender a criança para combater a violência. Como candidato a deputado federal dos evangélicos, quero esclarecer a população que anda usando o nosso bom nome e a nossa honra para atrelar ao nome de Paulo Maluf, o símbolo da corrupção no estado de São Paulo. Preciso do seu voto para que a minha voz se torne uma voz forte, que ressoe por todos os cantos do Brasil, até que em nosso país não exista mais nenhuma pessoa com fome, com frio, com dor, com mágoa, com ódio ou com medo. Sou Silvio Nascimento, candidato a deputado federal, número 1285. Mulher, é um apelo que nós fazemos à sua consciência e à consciência de todos os brasileiros. Nós temos um grande dever a cumprir. Nós temos que defender as nossas crianças. Na Constituinte, defenderei a situação das farmácias, drogaria, distribuidora e indústrias farmacêuticas, a padronização dos vencimentos dos servidores estaduais, municipais e autárquicos. Sou Rodrigo Marques, candidato a deputado federal, represento a região de Itapetininga, bacharel em Direito, assessor do ex-presidente João Goulart. Peço o apoio de todos os companheiros das ferrovias, aposentados e pensionistas. Caro amigo eleitor, vamos renovar. Meu nome é Emílio de Freitas Leite, 1274, com o propósito de defender os direitos dos menos favorecidos. Se eleito for, irei defendê-lo na nova Constituinte, com segurança, trabalho, transporte e justiça para todos nós. Sou contra a situação, sou contra a oposição e sou contra a volta do outro. Sou a favor do Antônio Emílio de Moraes, que poderá fazer algo mais. Maluf faz,